Oi, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do JP Conecta, o podcast do Comitê de Jovens Pesquisadores da Sociedade Brasileira de Química. Eu sou Eduarda Moreira. E eu sou Caio Pink. Junto com a Duda e a Carol, integro a equipe de boletins e podcasts do comitê. Em maio desse ano, foi publicado na revista Química Nova o artigo intitulado Perfil dos Jovens Doutores em Química no Brasil: Desafios, Disparidades e Perspectivas. Esta publicação, cujo link está disponível na descrição desse episódio, é resultado de um projeto desenvolvido durante anos pelo comitê. E hoje nós vamos contar um pouco mais sobre a sua idealização, desmembramentos e resultados. Tudo começou ainda em 2020. A Paula Bueno, que hoje é pesquisadora do Instituto Max Planck, na Alemanha, e a Marília Vale, que é professora da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP de Ribeirão Preto, eram as coordenadoras da JP na época. O Alan Pilon, que hoje é professor do Instituto de Química da Unesp de Araraquara, fazia parte da equipe e produziu os primeiros episódios do JP Conecta com o apoio do jornalista Mário Henrique Viana. Esses primeiros episódios compõem uma série que aborda diversas questões sobre o pós-doutoramento no Brasil. Essa iniciativa foi realizada em parceria com a Sociedade Brasileira de Pesquisa em Materiais, a SBPMAT, e ainda hoje está disponível, e você pode ouvir no Spotify. A partir das entrevistas e discussões com outros jovens pesquisadores, o Alan teve a ideia de fazer um levantamento de dados entre os jovens cientistas químicos do Brasil para entender suas histórias e as principais dificuldades da carreira. Assim, com o apoio da presidência da SBQ, na época composta pelos professores Romeu Cardoso Rocha Filho, Luiz Gonzaga de França Lopes e Fernando de Carvalho da Silva, o comitê iniciou o desenvolvimento do projeto Censo JP. Em 2022, eu, a pesquisadora Helena Manocchio Russo e a Vanessa Nascimento, professora da Universidade Federal Fluminense, assumimos a coordenação da JP e demos continuidade ao projeto, com a submissão ao Conselho de Ética, a divulgação do formulário de pesquisa e, por fim, a publicação dos resultados obtidos no artigo que o Caio mencionou no começo da nossa conversa. A Helena Russo, que coordenou o censo a partir de 2022 até a sua finalização, é a nossa convidada de hoje aqui no JP Conecta. Ela é bacharel em Química pela Unicamp, com mestrado e doutorado pela Unesp e atualmente é pesquisadora de pós-doutoramento na Universidade de San Diego, na Califórnia. A Helena fez parte da JP durante 5 anos e foi vice-coordenadora do comitê durante o biênio de 2022 a 2024. Helena, seja muito bem-vinda! Olá, muito obrigada, Duda, muito obrigada, Caio. Eu agradeço muito o convite para participar do JP Conecta. É sempre uma grande satisfação para mim participar e contribuir com todas as ações da JP. E estou muito empolgada para falar sobre como foi todo esse processo com esse projeto do Censo JP. Helena, antes da gente começar a falar dos resultados do censo, você poderia contar para os nossos ouvintes qual o principal objetivo do projeto e como que foi o processo de elaboração do questionário para que esses objetivos fossem atingidos? Bom, o principal objetivo desse projeto foi realmente traçar um panorama nacional sobre os jovens doutores em Química no Brasil. E para isso, a gente formulou então um questionário no Google Forms, baseado principalmente em discussões internas do comitê da JP, e a gente queria realmente tocar em pontos que todos nós reconhecíamos no cotidiano acadêmico, a partir da nossa jornada científica, né, de pós-graduação e pós-doutorado e também início de carreira para quem já está como professor universitário. Como, por exemplo, a gente queria tocar em assuntos como satisfação de carreira, éticas em pesquisa, habilidades desenvolvidas e direitos e deveres que pesquisadores acham que deveriam ter durante a sua trajetória acadêmica. Mas todos esses pontos, como eu disse, a gente reconhecia que eram fatos do cotidiano científico, mas a gente não tinha dados estruturados e sistematizados ou publicações formais a respeito desses pontos. Então, o processo do questionário foi totalmente colaborativo. A gente fez um piloto dentro do comitê para a gente ajustar a clareza das perguntas. Também acrescentamos outros tópicos sugeridos pelos membros. O primeiro piloto foi, na verdade, realizado, como a Duda disse, pelo Alan Pilon, há bastante tempo atrás. E depois a gente fez ainda um outro piloto. Então, foram 2 pilotos que a gente fez para que realmente tudo
ficasse bem claro e que a gente pudesse, de fato, englobar doutores que estejam em diversos pontos da carreira científica atualmente. Então, esse processo foi realmente 100% colaborativo. É muito legal, enquanto você vai falando, eu vou lembrando, assim, de como foi todo o processo. Para a gente ter uma visão geral das pessoas que participaram, né, dessa pesquisa, eu queria saber, no total, quantas pessoas responderam ao questionário. Entre essas pessoas, quantas delas responderam a cada uma das sessões, né? Porque o formulário era dividido, então, para pessoas que estavam em fase de pós-doutorado, para pessoas que já estavam na fase de docência universitária, e também tinha a parte falando de professores de ensino básico, técnico e tecnológico. E sobre os dados demográficos que foram coletados nesse formulário, eles indicam algum perfil específico entre os participantes da pesquisa? Sim, bom, no total tivemos 405 respostas e, nossa, isso foi... A gente ficou muito feliz, porque a gente, quando estava formulando esse projeto, a gente falou, quando a gente submeteu para o comitê de ética, a gente espera que a gente vai ter em torno de uns 200 participantes, então realmente a gente dobrou a meta ali, então... Ficamos muito felizes com essa grande adesão que tivemos nesse projeto. Então, como a Duda mencionou, né, a gente teve 3 principais sessões. Então, teve uma sessão direcionada especificamente para quem estava atuando como pós-doutorando. Foram 100 pessoas que responderam essa sessão. Foram 149 pessoas que responderam à sessão de professores universitários e 63 pessoas que responderam à sessão para professores de ensino básico, técnico e tecnológico. Bom, com relação agora aos dados demográficos, a gente verificou que existe uma forte concentração desses participantes, desses jovens doutores, principalmente no eixo sul-sudeste do Brasil. Houve uma participação bem equilibrada entre homens e mulheres, o que também nos deixou muito felizes. Quase 70% dos participantes se autodeclararam brancos, com 25% que se declararam como pretos e pardos. E com relação à faixa etária, a maioria dos participantes tinha ali entre os seus 29 e 38 anos. De todas essas respostas e esses dados que foram adquiridos com o formulário de pesquisa, quais você destacaria, assim, como os principais resultados obtidos com essa pesquisa do censo? Eu diria que todos os resultados são muito importantes. Mas, inclusive, se os ouvintes quiserem olhar todos os resultados que a gente obteve, a tabela está disponível. É só olhar lá o material suplementar, o artigo que fala onde os dados estão disponíveis, que vocês podem ter acesso a tudo. Mas, bom, eu preciso destacar, acho que o principal, né, que eu já mencionei, é a desigualdade regional. A gente só teve 20 pessoas do norte que responderam ao formulário. E essa baixa adesão pode ser devido ao menor número de programas de pós-graduação na região norte, mas também talvez essa iniciativa não tenha sido muito divulgada por lá. Apesar da gente ter compartilhado nas redes sociais, em listas de e-mails de pós-graduação, e também a gente contou com a ajuda das secretarias regionais da SPQ para a gente conseguir espalhar o máximo que a gente podia nessa iniciativa. Ainda assim, a gente teve uma pouca adesão do pessoal da região norte. Outro fato que eu acho muito importante é que cerca de 1/3 dos participantes trabalharam em algum momento da pós-graduação ou do pós-doutorado sem remuneração. E esse é um ponto muito grave, eu diria, pois mostra que falta apoio financeiro para os pesquisadores e que isso pode comprometer, claro, a qualidade da pesquisa e, obviamente, a qualidade de vida do pesquisador. E um terceiro ponto, acho que o último ponto que eu vou destacar aqui, é que basicamente existe um certo desequilíbrio entre as habilidades desejadas e as habilidades de fato desenvolvidas no período do doutorado e do pós-doutorado. Por exemplo, muitos participantes apontaram que achavam essencial desenvolverem competências como gerenciamento de carreira ou empreendedorismo, mas poucos relataram que de fato desenvolveram essas habilidades. Então, pontos como esses mostram que existe uma lacuna na formação e enfatiza a necessidade de currículos mais alinhados às demandas e necessidades dos alunos. Sim, são todos os pontos imprescindíveis e uma discussão a gente precisa começar de algum lugar. Então, como você mencionou, o artigo realmente aponta uma grande diferença na distribuição regional dos participantes. Para quem tiver curiosidade, está lá no material, 65% dos doutores que responderam essa pesquisa do censo obtiveram o título na região sudeste, em especial no estado de São Paulo, e enquanto não houve nenhum participante
tanto no Acre, Tocantins, Rondônia, Mato Grosso e Maranhão. Você vê alguma relação entre esse fato e o oferecimento dos cursos de pós-graduação nesses estados, ou o conceito CAPES dos programas pode ser um fator crucial para essa ausência? Eu acho que a nota dos programas da CAPES influencia muito a decisão de onde as pessoas querem fazer o seu mestrado, o seu doutorado e pós-doutorado. Com certeza, programas que têm uma nota maior vai atrair muito mais estudantes de todas as regiões do Brasil. Principalmente porque nesses programas com uma nota mais alta existe normalmente uma oferta de bolsas maior e também uma infraestrutura melhor, com mais equipamentos, muitos grupos de pesquisa, com diversas atuações. Pelos resultados do estudo, a gente consegue ver que a maioria dos participantes se mobiliza, então, de vários estados do Brasil para fazer o doutorado, no eixo sul-sudeste, claro, principalmente ali em São Paulo. E depois do doutorado, muitos acabam retornando para os seus estados ou se redistribuem em outras regiões, o que também é muito bom para que essa mão de obra extremamente especializada consiga, atingir diversas regiões do Brasil. Mas, ainda assim, a maioria permanece no eixo sul-sudeste após o doutorado. E, Helena, outro dado que chamou bastante atenção é que entre professores universitários e pesquisadores, um pouco mais da metade ou não fez pós-doutorado ou ficou menos de um ano nessa posição. Você acha que a ausência do período desse estágio pós-doutoral influencia na formação ou atuação desses profissionais? Bom, acho que depende. Como você mencionou, uma boa parte não fez pós-doutorado ou fez menos do que um ano de pós-doutorado para atuar como professor universitário. Mas para o grupo que atua como professor do ensino básico, técnico e tecnológico, 84% falaram que não fizeram pós-doutorado. Então, acho que vai depender muito do que a pessoa quer fazer, né? Qual é o objetivo de carreira da pessoa. Outro ponto é que esse formulário que a gente aplicou, na verdade, está capturando dados já do passado. As pessoas que responderam esse formulário obtiveram o título de doutores entre 2013 e 2023. Então, essa é a realidade desse período. Eu acredito que talvez esse cenário esteja mudando. A gente sabe que tem muitas pessoas se formando, muitas pessoas muito capacitadas, e que não tem concurso para todo mundo, né? Então, eu acredito que, talvez mais recentemente, o período do pós-doutorado faça, sim, uma diferença maior. A gente vai precisar refazer esse estudo lá no futuro. Mas antes da gente chegar nesse momento de refazer o estudo, diante de tudo que você viu no censo e você tem vivido já como pós-doc, você acha que esses profissionais, pesquisadores, professores, que fizeram pós-doc, eles adquirem mais dessas hard skills ou eles aprimoram mais as soft skills, as habilidades sociais? É uma boa pergunta. Eu acredito que se uma pessoa faz um período de pós-doutorado, ela vai se aprimorar, eu acredito que em ambas. Porque no período do pós-doutorado você também vai ter a opção de orientar mais alunos. Normalmente, assim, quando você está no doutorado ainda, você pode ali orientar algum aluno de IC, mas quando você está como pós-doc, você já vai estar coorientando alunos ali de pós-graduação. Então, acredito que os soft skills ali você vai desenvolver bastante também. E, claro, você também vai estar se especializando mais na área que você tem interesse. Então, eu acredito que esse período de pós-doc seja muito importante, sim, para a formação de professores universitários. Eu acho que esse tema que o Caio trouxe, né, da gente falar tanto de capacidades técnicas quanto capacidades sociais ou, enfim, de interação, de trabalho em grupo, é até importante para as outras frentes de trabalho também. Então, para os professores de ensino básico ou técnico também é super importante, para pessoas que vão trabalhar em laboratório como pesquisadores, não necessariamente como professores, né, universitários. O período de formação ele é sempre enriquecedor, seja o período que for. Então, esses dados de que pouca gente fez pós-doc também para ir para o ensino básico, também faz a gente pensar, né? Acende uma luzinha de atenção, eu acho. Que, né, os períodos, como eu falei, os períodos de formação são sempre relevantes. Então, acho que mesmo para quem não vai necessariamente virar professor universitário, é um passo a mais a se pensar. Não necessariamente logo depois do doutorado, que a gente já está cansado, exausto, às vezes a gente
não quer passar direto para essa outra etapa, mas em algum momento da vida profissional pode ser interessante. Eu queria também complementar, eu concordo muito com tudo que a Duda falou. O pós-doutorado, infelizmente, ele não pontua em concursos. Então, é claro que assim, se você fez um pós-doutorado, você vai provavelmente ter mais publicação, você vai ter ali alguma orientação de aluno que indiretamente isso também pode influenciar quando você for prestar o seu concurso, né? Mas tem muita gente que sai do doutorado e fala, vou focar 100% em prestar o meu concurso e se dedica 100% a isso. E isso, claro, pode ser muito efetivo para você passar no concurso, mas não necessariamente você vai estar desenvolvendo todas essas habilidades que a gente disse que é importante, né, para quem está buscando uma carreira como pesquisador em geral. Agora, justamente em relação à quantidade de publicações, que você ali passou por perto desse tema, a pesquisa mostra que 23% dos participantes declaram ter entre 5 e 9 publicações em periódicos com revisão por pares, e cerca de 50% tem entre 1 e 4 publicações em primeira autoria. Quais os impactos da cobrança por superprodutividade, né? Como você falou, para concursos isso conta demais, então é determinante para a continuidade da carreira do pesquisador, essa grande quantidade de artigos. E é muito desafiador, acho que principalmente na área da química, porque se você atua em áreas distintas, se você faz a sua pós-graduação em uma área ou outra área da química, os ritmos de publicação são muito diferentes. Então, 2 pessoas de áreas diferentes da química competirem em um mesmo concurso, às vezes, o número de artigos pode atrapalhar essa competição justa, digamos assim. O que o artigo, a pesquisa trazem nesse sentido, que te chamou a atenção? E como você vê essa necessidade de publicar demais e como a gente lida com isso? Bom, realmente tiveram algumas áreas dentro da química que se destacaram nesse levantamento que a gente fez. Antes mesmo de entrar aqui para gravar o podcast, eu estava trabalhando de novo na tabela para ver, deixa eu filtrar, só para as pessoas que apontaram que tinham mais do que 30 publicações. Quais são as áreas que elas atuam? O maior destaque foi para a área de química de materiais, química analítica e química de produtos naturais. E quando a gente vê, por exemplo, áreas como educação em química ou química de alimentos e bebidas, tem uma representatividade bem menor nesse grupo seleto aí de pessoas que têm mais do que 30 publicações que participaram dessa pesquisa. E claro que isso pode gerar distorções nas avaliações. Isso pode privilegiar, claro, áreas com maior produção de artigos e prejudicar áreas que precisam, por exemplo, de mais tempo ou de mais análises, mais infraestrutura necessária para conseguir finalizar um trabalho para publicação. E a gente sabe muito bem, né? Todos nós estamos aqui, ou já passamos pela área acadêmica, a gente sabe que existe muita essa pressão por publicar. E essa pressão, claro, pode comprometer a qualidade e originalidade da pesquisa. A Duda falou aqui sobre número de artigos e realmente foi isso que a gente capturou, que a gente incluiu lá no formulário, número de artigos. Mas e a questão do impacto do trabalho? Isso aí já é outra discussão. É melhor a gente publicar 4 trabalhos separadamente em revistas de 2 ou 3 de impacto ou publicar um trabalho que vai ter 10 ou 15 de impacto? Isso também tem a ver com as avaliações, né? Aí também, como eu disse, é outra discussão. Mas acho que realmente pelo menos agora a gente tem dados estruturados para que a gente possa começar a discutir com mais profundidade esses pontos. Sim, com certeza. É o que a gente vem conversando, é um pontapé inicial, né, para outras discussões e tudo que vai vir em decorrência desse primeiro trabalho. Mas, continuando dentro da leitura do artigo, a gente acaba entrando numa pauta bastante importante que diz respeito sobre a ética. Porque o artigo indica uma diferença de gênero em relação aos testemunhos de falta de ética. E o que mais chamou a atenção de vocês, enquanto pesquisadores, enquanto profissionais, nas respostas da seção que aborda as condutas éticas em pesquisa? Eu particularmente acho que essas perguntas que a gente fez sobre conduta ética são entre os principais e mais importantes pontos dessa pesquisa. Acho que tem, então, 2 ou 3 principais pontos que chamaram muita atenção com relação à conduta de ética. Uma das perguntas que a gente fez foi:
Você acha que as regras de conduta e de ética são bem estabelecidas em sua instituição? 55% das pessoas responderam que sim, mas o fato de que 45% responderam que não, ou que parcialmente, ou que não sabe, é muito, muito preocupante. Outra pergunta que a gente fez foi se os participantes já testemunharam falta de conduta ética por colegas de trabalho ou orientadores e supervisores. E 60% disseram que sim. E claro, como você mencionou também, Caio, proporcionalmente, mulheres presenciam mais falta de conduta ética do que homens. E todos esses pontos fazem a gente refletir e pensar muito se esse tópico é realmente abordado da melhor forma nas instituições. E, bom, nós esperamos que esses resultados sirvam como uma motivação para que as instituições repensem como esse tópico é abordado para os seus alunos e funcionários. Realmente é um tópico que é muito sensível e que não é abordado durante a nossa formação, nem em nível de mestrado, nem em nível de doutorado, pelo menos na minha experiência pessoal, e a pesquisa traz dados nesse sentido também. A gente se preocupa muito com questões técnicas e a gente acaba deixando de lado alguns outros pontos que são tão relevantes quanto, mas não são abordados da mesma forma, né? Ou com a mesma intensidade. Então, de fato, eu acho essa sessão muito importante na pesquisa e muito interessante olhar para esses dados com calma, entender o que eles significam e também trazer discussões sobre isso. Inclusive, queria ressaltar aqui que essa ideia dentro do Comitê de Jovens Pesquisadores, ela surgiu, como a Helena falou, né, dessa necessidade que a gente sentia de ter dados organizados sobre coisas que a gente via e vivia no dia a dia, e para a gente entender esses gargalos e para a JP saber aonde é necessário agir. Então, agora que a gente tem esses resultados, esse artigo está publicado, esses dados estão organizados, a gente tem nas mãos um tesouro que a gente pode olhar para isso e tomar ações nesse sentido. Então, a JP também deseja trazer discussões e ações baseadas nos resultados do Censo JP, que era essa nossa ideia desde o princípio. Exatamente, exatamente. Ainda mais agora, só atualizando o recorte da pesquisa, que quando vocês, né, trouxeram essa discussão ética no formulário, fizeram o levantamento das respostas e tudo mais, a gente não tinha esse impacto tão grande de uso de inteligências artificiais para produção de texto, produção de imagem, produção de conteúdo. Então, até num próximo momento, em outras pesquisas, em outros desdobramentos, isso com certeza eu imagino que vai impactar diretamente em respostas, em condutas e até mesmo exemplos que os pós-graduandos e pesquisadores vão trazer para a mesa, né, para a gente discutir isso. Então é uma pauta que nunca se esgota. Discutir ética é um assunto que nunca se esgota. Eu concordo 100%. Acho que o Caio levantou um ponto muito, muito importante sobre a inteligência artificial. E é curioso ver como que alguns professores, pesquisadores em geral, veem a inteligência artificial. Ela é um grande inimigo ou é um grande aliado, né? E eu acho que a melhor forma, inclusive, da gente ver como que a gente pode usar a inteligência artificial, ainda de forma ética, esse é um ponto que acho que todos os grupos, todos os professores deviam se reunir com os seus grupos e falar, vamos falar, como é que vocês estão usando a inteligência artificial hoje? Eu digo isso porque isso aconteceu com o meu grupo aqui. A gente teve uma grande discussão. A gente levou uma manhã inteira discutindo sobre como cada um dos integrantes do grupo, né, alunos, pós-docs, usam a inteligência artificial nas suas pesquisas, o que recomendam ou não recomendam. Então, eu acho que isso... A inteligência artificial veio para ficar e a gente tem que, né, ver como uma aliada e entender qual é a melhor forma de usar. Com certeza, concordo muito com o que o Caio falou. Acho que numa próxima versão desse formulário, a questão de inteligência artificial vai ser um tópico que deve ser abordado. Bom, a gente deu uma passada geral por alguns dos resultados aqui dessa pesquisa, que são muitos dados e muitas informações. É um formulário e uma pesquisa super robustas. E eu queria te ouvir, Helena, entre os resultados que
vocês obtiveram, ou a gente obteve, porque eu estava nesse estudo também, mas aqui eu tô do outro lado. Teve alguma surpresa ou algo que chamou muito a atenção de vocês, algo inesperado entre esses resultados? É uma excelente pergunta. Tiveram algumas surpresas, sim, eu diria. Por exemplo, eu achei que um número maior de professores universitários teria feito pós-doutorado. Isso era um ponto, eu imaginei que seria uma proporção maior. Eu também imaginava que o número de projetos que são feitos em parceria com o setor privado seria baixo, mas não tão baixo, é muito baixo. E também tiveram uns outliers interessantes. Tiveram pouquíssimos participantes que, por exemplo, reportaram ter mais de 10 patentes depositadas. Então, assim, eu diria que isso na verdade foi uma surpresa, era algo que eu não esperava. Como é que eu... Enfim, né? É como a gente estava falando, isso, claro, depende muito da área, da pessoa, né? Então, assim, esse foi um dado interessante. Tiveram 4 pessoas que têm mais do que 10 patentes depositadas. E sobre essa relação do setor público-privado para o desenvolvimento da pesquisa, você acha que isso impacta tanto na colocação profissional dos jovens pesquisadores, quanto na capacidade de inovação do país de forma geral? Hoje você está nos Estados Unidos e vocês têm um pouco mais de financiamento privado nas pesquisas. Queria te ouvir um pouco sobre isso, entender a sua visão de quem esteve dos dois lados e o que você acha, não sei, talvez como que a gente pode mudar isso aqui no Brasil, se você acha que é necessário mudar. Eu com certeza acho que é necessário mudar. Eu acho que ter uma interação maior entre academia e indústria é sempre muito, muito positivo, né? Inclusive, tem muita gente que falava, que disse que gostaria de ter desenvolvido habilidades como empreendedorismo e transferência de conhecimento e que isso não foi desenvolvido. O que acontece é que eu acho que, às vezes, existem tantas barreiras burocráticas para que uma colaboração seja de fato estabelecida entre a universidade e o setor privado, que isso acaba perdendo o interesse das duas áreas, muitas vezes. Pela minha experiência, né, pelo que eu já vi assim, de colegas que tiveram colaboração com a indústria. Também tem o fato, aqui com certeza, né, Duda, você falou que aqui nos Estados Unidos a gente tem muita colaboração com a indústria. Muito dinheiro que está nas universidades vem da indústria, na verdade. Mas existe também a questão que aqui tem uma grande proporção da indústria que faz pesquisa. Enquanto que no Brasil tem muitas empresas multinacionais aí que vão fazer só a parte mais de controle de qualidade, alguma coisa que não envolve, não precisa ter um doutor, um pós-doutor para desenvolver o que é necessário, né? Então, eu acho que depende da demanda da indústria. A gente tem bastante indústria, mas quantas fazem pesquisa de fato, que vão querer uma mão de obra extremamente qualificada para fazer parte da equipe delas? Olhando para todos esses resultados, Helena, quais você considera que são os impactos de um levantamento como esse para a comunidade química brasileira? E como vocês esperam que essa pesquisa ajude tanto no desenvolvimento de políticas públicas, quanto na melhoria efetiva da carreira de pesquisadores no Brasil? A gente vê esse levantamento justamente como um primeiro passo e uma motivação para que alguns pontos sejam repensados nas instituições de pesquisa no Brasil. Essa questão da ética em pesquisa que a gente discutiu ainda há pouco, isso deve ser repensado. Como que as instituições de pesquisa abordam esse tema, né? A questão também das habilidades que os alunos querem desenvolver e quais estão sendo de fato desenvolvidas também é algo que deve ser repensado pelas instituições, para justamente tentar preencher essas lacunas. Outro ponto que a gente nem mencionou aqui, mas que eu acho muito importante trazer, são os direitos e os deveres que os pós-docs deveriam ter, né? Afinal, assim, pós-doutorandos ainda não são considerados funcionários no Brasil, então a gente não tem direito ao dever. Então, esse foi outro ponto que a gente abordou bastante no artigo. Enfim, eu diria que são muitas as fontes de inspiração para melhorias que esse levantamento traz, e a forma que eu acho que a gente deve ver esse trabalho é como uma base. Se esse mesmo questionário for aplicado daqui a 10 anos para os doutores formados entre 2023 e 2033, qual vai ser o cenário? Quais são as mudanças? A gente vai ver melhorias? E acho que outro ponto importante nesse trabalho é que, claro, o nosso foco foi para a área da química, né, no Brasil. Mas a gente espera que essa iniciativa também inspire levantamentos parecidos em outras áreas do conhecimento, pois realmente existem pouquíssimos estudos desse tipo e acho que eles são muito importantes para a gente finalmente ter dados estruturados e que possam servir como base para
melhorias e mudanças. Realmente, essa questão dos direitos de pós-graduandos e de pós-doutorandos é uma questão que a gente sempre levanta aqui na JP. Inclusive, a gente tem um episódio do JP Conecta, número 26, que a gente debateu justamente essa questão, né, com a participação da doutora Selma, que é da JP e também é muito atuante na NPG, então ela trouxe muitas informações sobre isso, da luta por direitos para pós-graduandos. Quem tiver interesse sobre o tema, fica aí a indicação. E queria deixar também um agradecimento gigantesco, enorme, para a Helena Russo, uma querida, minha parceira de coordenação da JP. Então, muito bom te receber aqui, de volta na JP, né? Você sempre vai fazer parte da nossa história. E para falar de um trabalho tão relevante, tão complexo e tão aprofundado que você coordenou durante os anos que você estava dentro da equipe da JP e cuidou com tanto carinho. Então, muito obrigado, primeiro, pelo cuidado que você teve com esse projeto e segundo, pela sua participação aqui hoje. É uma honra enorme te receber aqui no JP Conecta. Duda, eu que agradeço. Muito obrigada, Duda. Obrigada, Caio, por organizar esse episódio da JP Conecta para ajudar também a divulgar esse trabalho que a gente fez. Como eu disse, é sempre um carinho muito, muito grande participar de qualquer ação que a JP esteja envolvida. E foi assim, eu vejo com muito carinho esse projeto do censo e eu vejo como uma grande realização a gente ter conseguido finalmente tirar essa ideia do papel. Como você mencionou, Duda, começou em 2020 essa ideia e demorou bastante para a gente conseguir tirar essa ideia do papel, mas é uma grande satisfação ver que agora o trabalho está publicado no Química Nova e que as pessoas agora têm acesso a esses dados e que possam começar a tomar atitudes a respeito das conclusões que a gente reporta. Então, muito obrigada mais uma vez. A gente agradece também e sempre aos nossos ouvintes e à SBQ pelo apoio e pela parceria de sempre. E como todo episódio, se você ouviu até aqui e gostou, avalie o episódio com 5 estrelas. Isso ajuda muito. Compartilha com seus colegas nos grupos de pós-graduação. Deixe um comentário, conta o que você achou da entrevista e como o censo pode impactar o seu núcleo local, o seu estado, o seu centro de pesquisa. Conta pra gente, a gente também gostaria muito de ouvir vocês. A nossa identidade visual foi desenvolvida pela equipe de design da JPSBQ e a trilha sonora é do Free Music Archive. Esse episódio foi produzido, apresentado e editado por mim, Eduarda Moreira. E por mim, Caio Pink. A Carolina Ligiero também fez parte da equipe de produção. Todos os nossos episódios estão disponíveis no Spotify, no YouTube e no nosso site. No próximo episódio, a gente volta para falar de outros temas de interesse de jovens pesquisadores com convidados super especiais. Fiquem ligados nas nossas redes sociais para não perder nenhuma novidade. E até a próxima!